segundo ponto é sobre a predestinação ou eleição. Eu vou usar os dois termos aqui como sinônimos, tá? Embora a gente já viu que tem uma diferença. Eleição incondicional. Os discípulos de Armínio disseram que a eleição é baseada na presciência de Deus. Deus viu quem ia se converter, então ele predestinou essa pessoa para a salvação. Mas o sínodo de Dort disse não, a eleição é incondicional, ou seja, não está baseado em qualquer condição que Deus tenha visto, previsto ou antevisto no homem. Deus na eternidade elegeu para a salvação aqueles que ele quis, com base no bom prazer da sua vontade, segundo o conselho da sua vontade. E essa escolha não foi baseada em qualquer coisa da criatura, como obras, etc., ou na presciência de Deus a respeito de quem teria fé. Deus também predestinou os meios pelos quais esses eleitos seriam salvos, chamados e salvos. Isso aqui é muito importante, né? Os teólogos de Dort, eles tiveram cuidado de explicar isso aí. Aqueles que Deus elegeu, Deus também predestinou os meios pelos quais essa pessoa seria alcançada com a verdade do Evangelho e viria então a fé salvadora em Cristo Jesus. Para evitar, já dando resposta à pergunta, e se Deus predestinar alguém e essa pessoa nunca ouvir o Evangelho, como é que vai ser? O eleito vai se salvar mesmo que ele não se converta, nunca ouça o Evangelho? Resposta, não. A Bíblia é muito clara, só pode ir a Deus através de Cristo. E você só pode se salvar se você se arrepender e se você crer. Então, as duas coisas estão ligadas. Aqueles que Deus elegeu também, predestinou os meios pelos quais essa pessoa vai ouvir a respeito de Cristo, crer em Cristo Jesus e ser atraída para Jesus Cristo. Os não eleitos foram destinados à perdição eterna pelos seus próprios pecados. E aqui existe uma divisão, não existe consenso entre os reformados a respeito do que a gente chama da Ordo Salutis, a ordem da salvação. E aí você tem dois grupos, vai ficar um pouquinho complicado agora, mas vamos lá. Você tem dois grupos dentro da teologia reformada com relação a esse ponto aqui. Os não eleitos foram destinados à perdição eterna por seus próprios pecados. A pergunta é, e aqui você vai ter que entender, nós não estamos falando na sequência histórica dos eventos, tá? Não estamos falando na sequência histórica, nós estamos falando na sequência lógica na cabeça de Deus. Olha a pretensão, olha a pretensão. Olha a pretensão. Como é que as coisas aconteceram na mente de Deus? Então, um grupo que é chamado de supralapsarianos, ou que dizem no sentido de que a queda, lapso queda, supra antes. Então, antes da queda, Deus predestinou. Ou seja, na cabeça de Deus aconteceu assim. Ele escolheu um grupo, ele primeiro escolheu aqueles que ele queria, decretou a queda de Adão e em seguida executou o plano da salvação. Tá? Então, a predestinação então seria dupla, para a salvação e para a condenação. Na cabeça de Deus, ele primeiro escolheu uns para a salvação, escolheu outros para a condenação, depois é que veio a queda do homem lá no jardim. Isso na cabeça de Deus, na sequência lógica. Então isso é chamado de supralapsarianismo, tá vendo? Um nome bonito, se você está para ter um filho aí, quiser um nome, supralapsariana. Já pensou o nome da menina, né? Beleza. E aí tem o contrário, que são os infralapsarianos. Eles dizem não. A sequência lógica justa na cabeça de Deus foi que Deus, primeiro vem a queda do homem, pela qual toda a humanidade se perdeu, e aí é que vem a predestinação para a salvação, porque aí não precisa ter predestinação para a condenação. Uma vez que isso já aconteceu na queda, a humanidade, por seu pecado, toda se condenou. Então, a eleição, ela é só para a salvação. A perdição e a condenação é o resultado da queda do homem. Esses são chamados infralapsarianos. Existe discussão a respeito se Calvino era uma coisa ou outra. Você pode mostrar textos nas institutas de Calvino que parece que ele é infralapsariano, outros textos que parece que ele é supralapsariano. Ainda bem que a nossa salvação não depende da gente entender isso aí, né? Porque senão nós estaríamos condenados, não é verdade? Estamos entrando aqui nos mistérios de Deus. Eu contei mais para vocês verem como esse assunto ele é
ele é complicado, né? O próprio Calvino, ele diz, quando ele começa a tratar essa questão, ele diz que isso tem que ser tratado com respeito, com reverência e humildade. Nós estamos entrando em terreno santo, nós temos que tirar as sandálias e a gente precisa, então, ter muito cuidado com esse tipo, com essa doutrina, não é? Então, Deus predestinou, no caso, eu me considero infralapsariano, a sequência lógica foi que a eleição vem depois da queda, né? Que nós vimos em Efésios, capítulo 2. Vocês estavam mortos quando Deus deu vida. Então, morte, depois salvação. Essa que eu penso que é a sequência das coisas como aconteceram, mas isso é mistério, irmão. Mistério, irmão. Vamos deixar nas mãos de Deus. Mas o ponto é que os não eleitos, então, estão destinados à perdição eterna pelos seus próprios pecados. Se você pede um texto, né? Nós temos vários textos aqui, mas eu queria pegar particularmente capítulo 9 de Romanos, verso 14 a 18. É muito conhecida a passagem onde o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu os vasos de salvação na sua paciência, para mostrar a sua misericórdia, e preparou os vasos de perdição para a condenação. São dois verbos distintos que indicam uma ação diferente de Deus, dando a impressão de que esses vasos de ira para a perdição, eles vão por conta dos seus próprios pecados. Em outras palavras, colocando em termos práticos, se alguém vai para o céu, é por conta da eleição e da predestinação de Deus. Se você vai para o inferno, é pela culpa dos seus pecados. Você vai para o inferno pelos seus pecados, mas se você vai para o céu, é pela graça soberana e a eleição de Deus. Então, em termos práticos, colocando de uma maneira talvez mais fácil de entender, se é possível, não é? Então, você tem isso aí. Eu também citei ontem à noite, Efésios 1, de 4 a 5, que claramente fala que antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu e predestinou para sermos dele em Cristo Jesus. No livro de Atos, capítulo 17, verso 48, Lucas diz, depois da pregação de Paulo, creram todos os que haviam sido ordenados para a vida eterna, mostrando que primeiro veio a ordenação de Deus e só depois é que veio a fé. São passagens, então, que falam que a eleição, ela é incondicional, ela não é baseada na presciência de Deus e assim por diante. Tem pessoas aqui que chegam nesse ponto e eles vão dizer que Deus, ele não somente olha para o futuro e sabe o que é que vai acontecer, mas ele sabe todas as possibilidades do que poderia acontecer, sim ou não. Isso é chamada de via média e é defendida por alguns calvinistas, não é? Para dizer que Deus sabe não somente o que vai acontecer, mas o que poderia acontecer. Ele sabe todas as possibilidades. E é com base nisso que os profetas falaram. Mas um outro lado aqui extremo, né? Esse é um pessoal do século, 2 séculos atrás, esqueci o nome deles agora, mas todos vocês já ouviram falar de um determinado pastor no Brasil, ele continuou em atividade, que um dia era muito conhecido, era bastante requisitado, mas ele, de repente, depois daquele famoso tsunami na costa da Ásia, quando as pessoas começaram a levantar questionamentos, né, do tipo assim, mas espera aí, né? Se Deus sabe todas as coisas, por que ele não impediu o tsunami? Por que Deus deixou que tanta gente morresse, tanto sofrimento? Aquela velha questão da teodiceia, né? A questão do mal. Como é que pode haver mal num mundo onde existe um Deus todo-poderoso e bom? E levantaram essa questão. E aí esse pastor surpreendeu o mundo evangélico quando ele disse, Deus não sabia do tsunami que haveria de acontecer. Ele não estava dizendo nada novo, ele estava repetindo o que um tio e um sobrinho disseram, está me fugindo o nome agora, se alguém lembrar aí me diga, 2 séculos antes, 2 séculos atrás, essa mesma ideia apareceu. Deus não tem conhecimento do futuro, Deus não pode conhecer o futuro. Por que é que ele insistiu nisso aí? Porque ele foi muito coerente. Se Deus sabe o que eu vou fazer, ele estava querendo preservar a liberdade humana. Se Deus sabe o que eu vou fazer daqui a 10 segundos, então eu não sou livre. Porque daqui a 10 segundos vai acontecer alguma coisa que Deus já sabe. O que Deus já sabe significa que está fixo.
Se Deus sabe que daqui a 5 minutos eu vou descer e sentar ao lado da minha esposa, então eu não posso escapar disso. Isso já foi decretado por Deus. Então a onisciência de Deus acaba implicando na mesma coisa do decreto de Deus, porque às vezes as pessoas querem escapar dessa maneira, né? Não, Deus não decretou, Deus não predestinou. Deus apenas conhece o futuro. Ora, se Deus conhece o futuro, significa que o futuro é fixo. Ele sabe o que é que vai acontecer daqui a tantos minutos, então significa que já está fixo. Eu não vou poder fugir daquilo que Deus já viu. Então a única maneira de você escapar disso, logicamente, é você dizer: Deus não conhece o futuro. E aí, portanto, eu estou livre para tomar a decisão que eu quiser, porque nem Deus sabe. Porque se Deus souber, já não é mais livre. Então o pastor, lá no Brasil, ele começou a defender essa teologia chamada teologia relacional. Teologia relacional. Teve respostas, né, que foram dadas não somente porque aí afetou não somente os calvinistas, mas os arminianos também, porque os arminianos acreditam na presciência de Deus, não é? E eles reagiram, teve reação. Eu, inclusive, traduzi um livro de John Frame, No Other God, Não Tem Nenhum Outro Deus, onde ele mostrava os erros desse pensamento aqui nos Estados Unidos e que acabou chegando lá no Brasil. Mas a verdade é que, sim, Deus conhece o futuro, porque Ele decretou as coisas que acontecem. Tudo que acontece, acontece pela vontade de Deus, como Jesus disse. Não cai um passarinho no chão, se não for a vontade de Deus. Os cabelos da minha cabeça, estão ficando cada vez menos e mais fáceis de contar, já estão todos contados. Então não há como fugir da soberania de Deus. E mesmo que você apele para a questão da presciência, no final você ainda vai esbarrar com essa questão lógica. Porque se Deus sabe antecipadamente, significa que aquela decisão ela já está fixa, não é? Ela não pode ser mudada, porque Deus já sabe o que é que vai acontecer. Então, a eleição, por esses motivos e outros, né? Os principais são os textos bíblicos. O Sínodo de Dort rejeitou a ideia de que a predestinação era baseada na presciência de Deus e disse que ela era incondicional, ela é baseada em critérios que Deus não revelou. Não há condição para que Deus elegeu, ou seja, Deus viu quem era bonito, feio, não tem nenhuma condição que tenha levado Deus a tomar essa decisão. Isso aí permanece nos mistérios de Deus que Ele não revela, não é? Saberemos na eternidade. Aí vem